O homem que lidera com piedade será pisoteado por quem lidera com precisão. Nicolau Maquiavel. A frieza na liderança não é crueldade, é inteligência emocional aplicada com precisão cirúrgica. Quando Maquiavel falava sobre a necessidade do príncipe ser temido mais do que amado, ele não estava defendendo o sadismo, estava reconhecendo uma verdade psicológica brutal que a sociedade moderna prefere ignorar. Pessoas respeitam quem estabelece limites claros e os mantém, não quem busca aprovação constante. Você já tentou liderar sendo o cara legal? Aquele que sempre entende, sempre perdoa, sempre está disponível para resolver os problemas dos outros? Se sim, provavelmente descobriu que bondade sem limites não gera liderança, gera exploração. A inteligência emocional verdadeira reconhece que ser acessível demais é um convite à manipulação e que autocontrole emocional é a primeira linha de defesa de qualquer líder sério. A frieza estratégica funciona como um escudo psicológico. Quando você não reage emocionalmente a cada provocação, a cada tentativa de teste de seus limites, a cada drama que surge no ambiente de trabalho, você força os outros a lidarem com você em seus termos, não nos deles. Isso não significa ser insensível, significa ser seletivo sobre quando e como demonstrar suas emoções. Pense no último chefe que você realmente respeitou. Não aquele que você gostava, mas aquele que você respeitava. Provavelmente era alguém que você não conseguia ler completamente. Alguém que mantinha uma certa distância profissional. Alguém que não estava constantemente buscando a sua aprovação. Essa pessoa entendia que mistério gera respeito, enquanto transparência excessiva gera familiaridade. E familiaridade, no contexto hierárquico, gera desrespeito. A inteligência emocional mal aplicada transforma líderes em terapeutas de equipe. Eles gastam tempo demais gerenciando sentimentos e pouco tempo tomando decisões. Ficam tão preocupados em não ferir ninguém que acabam ferindo a própria organização com indecisão e falta de direção clara. A verdadeira inteligência emocional na liderança é saber quando ser empático e quando ser implacável. Maquiavel observou que o líder precisa ser como a raposa e o leão, astuto como a raposa para identificar armadilhas, forte como o leão para enfrentar desafios diretos. Mas existe um terceiro animal que ele não mencionou, o falcão. O falcão voa alto o suficiente para ver o panorama completo, mantém distância emocional para tomar decisões precisas e, quando ataca, o faz com velocidade e eficiência devastadoras. Esta frieza estratégica é especialmente crucial no ambiente corporativo brasileiro, onde relações pessoais muitas vezes confundem hierarquias profissionais. Quantos líderes você conhece que perderam autoridade porque permitiram que subordinados os tratassem como amigos em vez de superiores? Quantos projetos fracassaram porque o líder não conseguiu tomar decisões difíceis por medo de ser mal interpretado? O mecanismo de defesa psicológica da frieza protege não apenas o líder, mas toda a organização. Quando você mantém distância emocional, suas decisões são baseadas em dados, estratégia e resultados. Não em quem você gosta mais ou em quem consegue manipular melhor suas emoções. Isso cria um ambiente mais justo e previsível para todos. Desenvolver esta frieza requer prática deliberada. Comece observando suas reações emocionais em reuniões. Quantas vezes você se defende quando criticado? Quantas vezes busca aprovação após tomar uma decisão? Quantas vezes modifica planos porque alguém fez cara feia? Cada uma dessas reações é um vazamento de poder, uma demonstração de que outros controlam seu estado emocional. A frieza não é ausência de emoção, é presença de controle. Você ainda sente tudo, mas processa internamente antes de reagir externamente. Isso cria um espaço sagrado onde suas decisões são suas, não reflexos condicionados às expectativas alheias. Neste espaço, você encontra sua verdadeira autoridade. A ética tradicional foi projetada para criar cidadãos obedientes, não líderes eficazes. Desde criança, você foi ensinado que sempre deve ser justo, sempre deve ser gentil, sempre deve considerar os sentimentos dos outros antes dos seus próprios objetivos. Essa programação moral cria líderes que são facilmente manipulados, porque suas reações são previsíveis. Eles sempre escolherão o caminho correto, mesmo que esse caminho leve ao fracasso. A inteligência emocional verdadeira reconhece que a rigidez ética é uma vulnerabilidade estratégica. Quando seus subordinados, concorrentes e até superiores sabem exatamente como você reagirá em qualquer situação, sempre com fairness, sempre tentando agradar todos, sempre evitando conflito, eles podem usar essa previsibilidade contra você. Eles sabem que podem empurrar certas situações porque você sempre escolherá o caminho ético em vez da resposta eficaz. Maquiavel não defendia imoralidade, defendia flexibilidade moral. Há uma diferença crucial entre ser corrupto e ser adaptável. O líder corrupto quebra regras para benefício próprio. O líder adaptável quebra regras quando necessário para benefício da missão.
Um rouba, o outro sacrifica a sua própria confortabilidade moral pelo bem maior. Considere esta situação. Você descobre que um funcionário competente está passando informações confidenciais para um concorrente. A ética tradicional diz que você deve confrontá-lo diretamente, dar oportunidade de defesa, seguir todos os procedimentos de RH. Mas a inteligência emocional estratégica pergunta: qual abordagem protege melhor a organização? Talvez seja melhor investigar discretamente primeiro, descobrir a extensão do vazamento, identificar outros envolvidos. Talvez seja melhor usar informações falsas para rastrear o vazamento. A ação correta não precisa ser a mais eficaz. Essa flexibilidade ética não significa abandonar princípios, significa hierarquizar princípios. Quando o princípio da honestidade entra em conflito com o princípio da proteção da equipe, qual deve prevalecer? Quando o princípio da gentileza entra em conflito com o princípio da eficiência, qual escolher? Líderes fracos ficam paralisados por esses dilemas. Líderes frios fazem escolhas baseadas em consequências, não em regras abstratas. A manipulação emocional mais sutil que você enfrenta não vem de pessoas obviamente más. Vem de pessoas que usam a sua própria bondade contra você. Elas sabem que você tem dificuldade de dizer não, então fazem pedidos impossíveis. Sabem que você evita conflito, então criam situações onde você precisa escolher entre confrontar ou ceder. Sabem que você quer ser justo, então apresentam situações onde qualquer decisão pode ser pintada como injusta. O líder emocionalmente inteligente reconhece essas dinâmicas e responde estrategicamente, não reativamente. Quando alguém tenta usar sua bondade contra você, a resposta fria não é se tornar mal, é se tornar calculado. Você ainda pode ajudar pessoas, mas nos seus termos, no seu tempo, de acordo com as suas prioridades. A ética emocional também se manifesta na necessidade de ser gostado. Quantas decisões ruins você já tomou porque queria evitar desapontamento? Quantas oportunidades perdeu porque não quis ser visto como agressivo? Quantas vezes disse sim quando deveria ter dito não apenas para manter a harmonia superficial? Essa necessidade de aprovação é uma corda invisível que limita sua eficácia como líder. Maquiavel observou que é melhor ser temido do que amado, porque o medo é mais confiável do que o amor. Amor é emocional e inconsistente. As pessoas param de amar quando você as desapontam. Mas respeito baseado em competência e consistência é duradouro. Quando as pessoas sabem que você toma decisões baseadas em resultados, não em política, elas podem discordar de você, mas não podem questionar sua integridade profissional. A verdadeira liberdade de liderança vem quando você para de se importar se é mal interpretado. Quando você aceita que algumas pessoas vão te odiar não importa o que faça, você pode focar em fazer o que precisa ser feito. Essa aceitação é libertadora. Você para de gastar energia gerenciando percepções e pode investir toda a sua energia em gerar resultados. Existe uma armadilha psicológica que destrói mais líderes do que qualquer outra: o vício da aprovação. Você conhece esse vício? É aquela necessidade constante de saber se as pessoas gostam de você, se aprovam suas decisões, se te veem como uma boa pessoa. Este vício transforma líderes em performers, sempre tentando agradar uma audiência que nunca está satisfeita. Maquiavel desconfiava dos líderes queridos porque observou um padrão. Quando sua autoridade depende da simpatia das pessoas, você perde autoridade no momento em que precisa tomar decisões impopulares. E todo líder, eventualmente, precisa tomar decisões impopulares. É inevitável. O líder que constrói sua autoridade sobre a aprovação emocional está construindo sobre areia movediça. A inteligência emocional mal aplicada cria essa armadilha. Líderes emocionalmente inteligentes sabem ler o humor da sala, sabem quando as pessoas estão desconfortáveis, sabem quando criaram tensão. O problema surge quando usam essa informação para evitar desconforto em vez de gerenciá-lo estrategicamente. Eles começam a modular suas decisões baseadas no feedback emocional imediato, não nos resultados de longo prazo. Observe qualquer organização em declínio e você encontrará líderes que são amplamente queridos pelos subordinados. Isso não é coincidência. Esses líderes evitam conflito, evitam decisões difíceis, evitam estabelecer padrões altos porque essas ações criam desconforto temporário. Eles preferem harmonia superficial à eficácia real. O comando frio opera de forma diferente. Ele estabelece expectativas claras e as mantém, independentemente de quem fique desconfortável. Quando você diz que o projeto precisa ser entregue na sexta-feira, ele é entregue na sexta-feira. Não na segunda-feira com uma história triste sobre circunstâncias especiais. Quando você estabelece padrões de qualidade,
Eles são mantidos, não flexibilizados toda vez que alguém faz um drama. Esta firmeza cria algo que approval seeking nunca consegue criar: respeito genuíno. As pessoas podem não gostar das suas decisões, mas elas sabem que você é consistente, previsível e confiável. Elas sabem que quando você fala algo, você cumpre. Essa previsibilidade é reconfortante de uma forma que popularidade nunca é. Maquiavel também observou que líderes queridos criam confusão hierárquica. Quando você tenta ser amigo de todos, as pessoas esquecem que você é o chefe. Elas começam a questionar suas decisões como se fossem sugestões entre iguais. Começam a negociar como se tivessem poder de veto. Começam a levar problemas pessoais para o ambiente profissional, porque a linha entre relação pessoal e profissional ficou burrada. O respeito silencioso que nasce do comando frio é muito mais poderoso do que o carinho barulhento que nasce da popularidade. Respeito silencioso significa que as pessoas seguem suas direções mesmo quando você não está presente. Significa que elas mantêm padrões porque sabem que você os mantém. Significa que elas se esforçam para impressionar você, não para manipular você. Desenvolver comando frio requer que você se desconecte do feedback emocional imediato. Quando você toma uma decisão difícil e vê rostos desapontados, sua primeira reação não pode ser recuar ou suavizar. Sua primeira reação precisa ser: esta decisão serve os objetivos da organização? Se a resposta for sim, você mantém a decisão e deixa as pessoas processarem suas emoções. Isso não significa ser insensível a feedback legítimo. Significa distinguir entre feedback baseado em dados e feedback baseado em emoções. Essa estratégia não vai funcionar porque os dados mostram X, Y e Z é feedback legítimo. Esta estratégia não vai funcionar porque as pessoas não vão gostar, é ruído emocional. O líder frio também entende que algumas pessoas nunca vão respeitá-lo, não importa o que ele faça. Essas pessoas testam constantemente limites, questionam constantemente a autoridade, criam constantemente drama. Com essas pessoas, você precisa estabelecer consequências claras e implementá-las sem hesitação. Não para ser cruel, mas para proteger a cultura organizacional dos outros 95% que querem trabalhar em um ambiente estruturado. A verdadeira compaixão às vezes parece fria. Quando você mantém padrões altos, você está forçando as pessoas a crescerem. Quando você não aceita desculpas, você está ensinando responsabilidade. Quando você toma decisões baseadas em mérito e não em política, você está criando meritocracia. Essas ações podem gerar desconforto temporário, mas criam crescimento duradouro. Este é o capítulo que você não quer ler, mas precisa, porque toda a teoria sobre liderança estratégica e inteligência emocional se torna inútil quando você se depara com situações que exigem escolhas moralmente ambíguas. E se você ainda acredita que pode liderar grandes organizações ou projetos importantes sem nunca fazer algo que fere alguém, você está vivendo uma fantasia que te custará caro. Maquiavel não defendia crueldade gratuita, defendia crueldade necessária. Existe uma diferença crucial entre ser sádico e ser implacável quando necessário. O sádico causa sofrimento por prazer. O líder estratégico causa sofrimento quando é o menor mal possível para alcançar um bem maior. A pergunta não é se você vai ter que ferir alguém, é se você terá coragem de fazer isso quando for necessário. Considere cenários reais que todo líder enfrenta. Você precisa demitir um funcionário competente que tem família para sustentar porque o orçamento foi cortado. Você precisa cancelar um projeto no qual sua equipe investiu meses porque novas informações mostraram que ele não é viável. Você precisa escolher entre salvar um departamento ou outro durante uma reestruturação. Em cada uma dessas situações, não existe escolha boa, apenas escolhas necessárias. A inteligência emocional tradicional te paralisa nessas situações, porque te força a sentir toda a dor que você está causando. Você fica imaginando como o funcionário demitido vai explicar para a família, como a equipe do projeto cancelado vai se sentir desvalorizada, como os departamentos não escolhidos vão reagir. Essa empatia excessiva não torna você mais humano, torna você menos eficaz. O líder que desenvolveu frieza estratégica processa essas emoções de forma diferente. Ele reconhece que a dor é inevitável, mas foca em minimizar o dano total. Demite o funcionário de forma respeitosa e oferece referências. Cancela o projeto, mas realoca a equipe para iniciativas viáveis. Reestrutura departamentos, mas comunica claramente os critérios usados para as decisões. Ele não evita causar dor, gerencia como a dor é causada. Você já teve que mentir para proteger informações confidenciais? Já teve que quebrar uma promessa porque circunstâncias mudaram? Já teve que tratar pessoas de forma diferente porque elas ocupam posições diferentes na hierarquia?
Se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, ou você nunca foi realmente testado como líder, ou você está mentindo para si mesmo sobre as suas próprias ações. A antiética estratégica não é sobre quebrar regras por conveniência pessoal. É sobre reconhecer que regras são ferramentas, não mandamentos sagrados. Quando uma regra serve ao propósito maior, você a segue. Quando uma regra impede o propósito maior, você adapta ou a quebra, mas sempre com consciência das consequências e responsabilidade pelos resultados. Maquiavel observou que o governante deve escolher entre ser eficaz ou ser moralmente impecável, mas não ambos. Isso não significa que você se torna um monstro. Significa que você aceita carregar o peso moral das decisões necessárias. Você não terceiriza essas decisões para comitês ou processos burocráticos. Você as toma, implementa e vive com as consequências. A crueldade estratégica também se manifesta na forma como você lida com subordinados que não performam. O líder bondoso mantém funcionários incompetentes por pena, prejudicando toda a equipe. O líder estratégico remove rapidamente elementos que prejudicam o conjunto, mesmo que isso cause desconforto individual. Qual abordagem é realmente mais cruel? Existe também a crueldade da verdade. Quantas vezes você evitou dar feedback direto porque não queria ferir sentimentos? Quantas vezes permitiu que pessoas continuassem em caminhos que sabiam que levariam ao fracasso porque não teve coragem de confrontá-las? Essa bondade, na verdade, é covardia disfarçada de compaixão. O desenvolvimento da capacidade de ser cruel quando necessário começa com a aceitação de que você não é responsável por fazer todo mundo feliz. Você é responsável por resultados. Quando esses dois objetivos entram em conflito, os resultados devem prevalecer. Isso não te torna uma pessoa má. Te torna uma pessoa que entende responsabilidade real. A verdadeira medida de um líder não é quantas pessoas ele mantém felizes, mas quantas pessoas ele ajuda a crescer e quanto valor ele cria para a organização. Às vezes, essas duas coisas requerem decisões que ninguém gosta no momento, mas que todos agradecem posteriormente quando vêm os resultados. Chegamos ao final desta jornada através dos aspectos mais sombrios da liderança eficaz e a hora de integrar tudo em uma nova filosofia pessoal. Se você absorveu as lições anteriores, provavelmente está sentindo um desconforto familiar, aquela tensão entre quem você foi ensinado a ser e quem você precisa se tornar para liderar de verdade. Essa tensão é saudável, significa que você está crescendo. A nova regra é simples. Liderar sem culpa é liderar sem corrente. Toda vez que você se sente culpado por tomar uma decisão necessária, você está permitindo que programação social irrelevante interfira em sua eficácia profissional. Essa culpa é uma corrente que te prende a padrões de comportamento que servem a outros, não a você ou a seus objetivos. A inteligência emocional aplicada de forma estratégica reconhece que a culpa é frequentemente um sinal de que você está fazendo algo certo, não errado. Quando você estabelece limites claros, algumas pessoas ficam desconfortáveis e tentam usar a culpa para que você recue. Quando você toma decisões baseadas em dados e não em política, pessoas que preferem manipulação a mérito ficam frustradas e tentam usar a culpa para que você volte aos padrões antigos. Maquiavel observou que o príncipe deve estar disposto a ser odiado pelos fracos para ser respeitado pelos fortes. Isso não significa buscar ódio, significa aceitar que ele é um subproduto inevitável de liderança eficaz. Quando você para de tentar evitar esse ódio, você para de modular suas decisões baseadas no medo das reações alheias. Essa liberdade é transformadora. Você pode ser justo sem ser gentil. Justiça significa tratar situações similares de forma similar, recompensar mérito e punir incompetência de forma consistente. Gentileza significa suavizar verdades, evitar desconforto, priorizar sentimentos sobre resultados. Justiça constrói sistemas sustentáveis. Gentileza constrói dependência emocional. Você pode ser estratégico sem ser sádico. Estratégia significa tomar decisões baseadas em consequências de longo prazo, não em impulsos de curto prazo. Significa aceitar dor temporária para evitar sofrimento prolongado. Sadismo significa causar dor desnecessária por prazer pessoal. Um serve aos objetivos da organização, o outro serve apenas ao ego distorcido. A frieza como compaixão talvez seja o conceito mais difícil de aceitar, mas também o mais poderoso. Quando você mantém padrões altos, mesmo que isso cause desconforto inicial, você está forçando o crescimento. Quando você não aceita desculpas, você está ensinando responsabilidade. Quando você recompensa apenas resultados, você está criando meritocracia. Essas ações podem parecer frias no momento, mas criam ambientes onde pessoas capazes prosperam. O líder que domina essa nova filosofia descobre algo libertador. Quando você para de buscar aprovação, você ganha autoridade real.
Quando você para de evitar conflito, você ganha respeito genuíno. Quando você para de tentar agradar todos, você consegue realmente ajudar aqueles que merecem ajuda. E quando você para de se desculpar por tomar decisões necessárias, você se torna alguém que as pessoas podem confiar para tomar decisões difíceis. Esta transformação não acontece overnight, requer prática deliberada, autoobservação constante e, principalmente, coragem para desapontar pessoas que você gostaria de agradar. Mas o resultado final é uma forma de liderança que é simultaneamente mais eficaz e mais autêntica, porque você não está mais performando para uma audiência, você está executando para resultados. A síntese final é esta: o poder real não vem de ser amado ou temido, mas de ser necessário. Quando você se torna indispensável, através de competência, consistência e coragem para tomar decisões que outros evitam, você transcende a necessidade de jogos políticos. As pessoas podem não gostar de você, mas precisam de você. E necessidade é mais duradoura que simpatia. O líder não nasce forte, ele se torna forte quando para de pedir permissão para mandar, quando aceita a responsabilidade que vem com a autoridade real e quando entende que liderança eficaz às vezes requer sacrificar sua própria confortabilidade emocional pelo bem maior. Esta é a essência da liderança fria, não a ausência de coração, mas a presença de coragem.